Obrigada, Daniela. Muito bem-vindos agora ao oitavo painel desta grande conferência de sustentabilidade. Esta vai ser, o tema agora é saúde na ótica do bem-estar, saúde na ótica da prevenção, e nada melhor do que termos um dos grandes especialistas no setor, não apenas como médico, mas também como um especialista em políticas públicas, e enquanto presidente da SEDES, a própria SEDES fez algumas recomendações. Nós temos pouco tempo e por isso eu ia desde já perguntar-lhe quais é que são, se fosse Ministro da Saúde, quais é que seriam as 3 medidas que adotava imediatamente. Primeiro, muito obrigado, é um gosto estar aqui. Bem, quanto ao se fosse Ministro da Saúde, eu tenho dito muitas vezes que é dos piores lugares políticos, é ser Ministro da Saúde, portanto não invejo esse lugar. Aliás, está aqui um grande amigo meu que já foi Ministro e não invejo, portanto não serei de certeza. Ele próprio também já não deve invejar o lugar. Não, isto também é para gente mais nova, mas eu, pelo bem-estar, uma das minhas causas em políticas de saúde foi defender que deveria ser o Ministério da Solidariedade e do Bem-Estar e que devia ter, no mesmo Ministério, tratarmos da vida desde que se nasce até que se morre. E também para gerir melhor a saúde e os dinheiros públicos, ter políticas de prevenção. Isto é, quanto melhores forem as políticas de prevenção para a saúde, de comermos melhor, de andarmos mais exercício físico, quanto melhor tivermos essas políticas, vamos ter menos gente doente, e nomeadamente os mais velhos da população portuguesa, que têm de facto índices muito maus de qualidade de vida a partir dos 55 anos. Então, uma das suas primeiras medidas era apostar muito a sério na prevenção. Tem a ver com hábitos de vida, com a alimentação e outras coisas. E, portanto, e por outro lado, a pandemia, penso que me deu razão, porque realmente está no Ministério da Segurança Social os lares, as IPSS, e os lares, no fundo, são cuidados continuados. E cada vez mais precisamos de enfermeiros, de médicos, de cuidados de saúde ao domicílio ou institucionais, e, portanto, a ligação dos cuidados primários, dos hospitais, aos cuidados continuados e à área social é importante. E, por último, a reforma do Estado, quando se fala muito da reforma do Estado, a reforma do Estado o quê é? É fundir os organismos que são redundantes. É basicamente isto. Nós temos uma proliferação, não é só na saúde, é em geral, de organismos do Estado a fazer mais ou menos a mesma coisa e depois até se atrapalham uns aos outros. E, portanto, na saúde essa tem sido a minha causa. Portanto, o que é que fundia na saúde? Quais eram os organismos que fundia na saúde? Não, bem, eu estou... É que agora até se criou outro, não é? Sim, eu sou suspeito porque, além de falar, eu fui presidente do Instituto Português do Sangue e fundi-o com a área da transplantação, e por isso hoje é sangue e transplantação. Isto é, juntei o que era de estar junto. Não é? Portanto, que é para não se pensar que isto é só conversa. Não, é mesmo já o sentiu que eu na penso pele e que já fiz, que é uma fusão. e que ajudei a fazer numa escala mais pequena. Eu acho que primeiro é preciso o Ministério estar junto, depois o caminho que está a ser seguido, nomeadamente agora, pela equipa que está à frente da gestão da saúde, que é meu colega de especialidade, mais novo, é certo, mas um ótimo médico, um ótimo gestor, o Fernando Araújo, que é dividir o país em unidades integradas de saúde, unidades locais de saúde, que gerem cuidados continuados, cuidados hospitalares e cuidados primários. Eu gostava de lhe acrescentar os cuidados continuados. E depois as ARS, por exemplo, não têm que existir. Quer dizer, você divide o país em 35 unidades integradas de saúde e com a gestão integrada do SNS, a gestão executiva, você gera o SNS. Portanto, eu acho que acabava com as ARS. Em termos de gestão do que é público, acho que simplifica os processos, melhora a gestão e diminuirá a despesa. Mas depois há outra questão muito importante, que é, para além de estar ligada à área social, à área da saúde, é o Ministério da Saúde, portanto, eu nunca aceitaria ser Ministro da Saúde, talvez, só de bem-estar, mas já não é para mim, o sistema de saúde. Quer dizer, nós temos que aproveitar o público, o privado e o social. Por isso é que se chama sistema de saúde, não é serviço, mas sistema. E por isso, ainda agora, esta medida
que é muito correta, de as baixas poderem ser dadas pelos médicos do privado. Quer dizer, nós temos, aliás, viu-se na pandemia. A pandemia deu-nos grandes lições. Mas estão a ser aprendidas? Exatamente. Tem que haver colaboração, articulação, para que as pessoas possam ser servidas onde devem ser, por quem devem ser. E vamos lá ver, os médicos ou os enfermeiros são os mesmos que estão no público e no privado. Muitas vezes até são os mesmos e estão em 2 sítios. Mas são portugueses, são ótimos e, portanto, não se percebe, às vezes, Mas no caso do sistema, nessa abordagem de sistema de saúde, em vez de estarmos a falar de SNS e setor privado e setor social, que às vezes esquecemos, que é muito importante em Portugal. Exatamente. A Grécia não tinha misericórdias e, por isso, sofreu muito mais quando foi da crise de 2008. Exatamente. Aliás, as consequências em 2011. Nós, às vezes, não temos a noção, mas as misericórdias, com séculos de existência, nós temos uma cultura de solidariedade muito importante e que devemos isso à Igreja Católica, nomeadamente, e aos portugueses. Claro, que é uma mas diga-me uma coisa, Álvaro Beleza, o que é que nós podíamos fazer, que medida é que podíamos tomar mais? Deu o exemplo dos atestados. Se estas medidas, se eu algum dia as tomasse, iam-me liquidar politicamente, mas pronto. Porque isso para Portugal, para mudar qualquer coisa. Mas também já não tem ambições, pelo que me acabou de dizer. Estou a brincar, que é para... Portugal é muito conservador, não é? E nós temos muita dificuldade em fazer qualquer mudança. Portanto, eu acredito que é melhor fazer pequenas mudanças, e já agora baseadas em evidência, ou em evidência confirmada pela ciência, ou noutros países que tenham dado resultado. Exato. Eu, quando fiz a do sangue, é porque era assim na Holanda e Inglaterra, não inventei, quer dizer, claro. Apenas está tudo inventado. A ter um sistema que já tinha dado boas provas. Aqui é a mesma coisa. Eu acho que, para além destas medidas, o que é preciso dotar? Isto pode parecer, isto é muito complexo e é difícil, uma frase, de resumir, mas vou tentar. Nós temos que dar ferramentas ao setor público de gestão que tem o setor privado, que não temos. Portanto, as carreiras, e está a ser feito esse esforço agora, as carreiras, os recursos humanos, o pagamento, nós temos que ter carreiras médicas, isso é muito importante, carreiras profissionais, mas as pessoas têm que ser pagas também, não só pelas horas que trabalham, que é um bocadinho do sistema que temos em geral, não é só na saúde em geral, mas por aquilo que fazem, pela quantidade e pela qualidade do que fazem, nomeadamente em saúde, pelos resultados. Um cirurgião que faz transplantes hepáticos tem que, obviamente, ganhar mais do que um que só faz vesículas ou outra coisa mais simples, ou hérnias. Mas também um cirurgião que faz 10 tem que ganhar mais que aquele que só faz uma. E no privado, isto é assim ao extremo. No público, é muita dificuldade em ser assim. Portanto, é preciso arranjar aqui um meio termo. E, de facto, dar ferramentas de gestão, olha, no fundo, um bocadinho, como tiveram as PPPs e que acabaram e não deviam ter acabado. Que funcionavam bem, que já tinham algumas ferramentas de gestão da economia privada, do mundo privado, e que podem ser adaptadas para a saúde. Sendo certo, eu tenho que dizer isto também, que a saúde não é um business como qualquer outro. Estamos a falar da vida e da morte. Porque essa da quantidade produzida tem alguns problemas, não é? Exatamente. E, portanto, o Serviço Nacional de Saúde, a ideia de um serviço público universal, a ideia generosa de um serviço público universal para todos, é extraordinária. Eu ainda agora, um filho de um grande amigo meu, teve um acidente em Andorra de ski e partiu os braços. E quando chegou ao hospital, um hospital extraordinário, dos melhores hospitais de ortopedia da Península. O problema é que a irmã teve que logo dizer ou paga, ou tem seguro, ou como é que é. Portugal tem uma convenção, foi o Estado português, o nosso Estado Social, que lhe pagou, e eles que são à direita, que são muito liberais, e diziam logo, realmente isto da SNS é extraordinário. A gente aqui às vezes não dá conta, mas quando estamos doentes, estamos a um hospital. Pois o problema penso que é difícil alguém dizer que não quer ter SNS, mas há aqui um problema de acesso que começa a ser complicado, não é? Dificuldade de acesso e depois há um problema do dinheiro público, não é? Da despesa, que está sempre a subir e, aliás, subiu muito nos últimos anos e não quer dizer que tenha melhorado o acesso, que é central. Quer dizer, nós estamos aqui para que as pessoas tenham acesso. E, portanto, esse é o problema. Bem, isso passa por várias ferramentas, aliás, há uma que foi introduzida aqui pelo Ministro Alberto Campos Fernandes, que é a livre escolha dentro do sistema público. E essa era uma das medidas que defende, não é? Que já ajuda a defender, porque ajuda a criar meritocracia, que as pessoas possam escolher. E, portanto, os serviços que têm mais doentes, que são mais escolhidos, têm que ter mais financiamento, por razões óbvias, porque as pessoas não são estúpidas.
Mas além dessa livre desde que possam escolha, que escolher. é o professor Adalberto, que vai estar daqui a pouco a moderar o painel, além dessa, que foi uma medida decidida por ele, além dessa, há alguma medida que considere que pudesse resolver este problema de constrangimento no acesso e que está a agravar as desigualdades, já que quem não tem seguro não tem a oportunidade de se não esperar Isto não é uma bala... ficar na mas não- lista de espera. Ora, eu acho que a reforma mais importante é a digitalização do sistema e proporcionar no futuro a livre escolha. Isto é, eu acho que vai muito aqui. O financiamento de seguir o doente. Livre escolha independentemente de público ou privado. E você ter no seu cartão de cidadão o seu relatório clínico. Isto é, quando vamos a um hospital privado ou público, veem todas as taxas que fizemos, as análises, só isso. Sem nenhuma regra, já vai evitar duplicação e triplicação de análises. Nós gastamos muito dinheiro em duplicação e triplicação de exames e análises e vai facilitar o acesso das pessoas, porque o Estado, quanto a mim, devíamos ter um sistema em que, no fundo, todos podemos ser atendidos em todo lado, porque nós já pagamos impostos. Não, é que nós já pagamos. É preciso... Aliás, Portugal tem uma carga fiscal elevadíssima e, como sabe, esse também é uma das causas... Portanto, fica o desafio, não é? Mas, portanto, você, se tiver um processo no caminho da livre escolha, mas acompanhado com a digitalização do sistema e do financiamento a acompanhar o doente, tudo isto é muito difícil, demora o seu tempo e tem que ser dado com pequenos passos e não pode ser o passo maior que a perna, não é? Mas eu acho que era o caminho correto para facilitar o acesso das pessoas e também, ao mesmo tempo, teria diminuição de custos, porque as reformas estruturais às vezes são pequenos toques que se dão, que têm mais consequências estruturais que muitas outras. Exatamente, é a tal medida que afeta... Não é com dirigismo. Com 20% atingimos 80% do objetivo. Muito obrigada, Álvaro Beleza, por esta nossa pequena conversa. Cá fica o desafio. A digitalização pode ser um dos segredos para melhorar a saúde, o bem-estar, o acesso à saúde. E passo a palavra à Daniela. Pequena conversa, mas enriquecedora. Obrigada.